Então tá, pessoal, retornando aqui então, após o nosso pequeno intervalo aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Então, o que a gente viu aqui até o momento da nossa aula, tá? A gente viu aqui que o CP nada mais é que uma análise entre a largura da tua especificação, a largura que o teu cliente aceita receber o produto dele, versus a largura do teu processo. É uma relação entre essas duas coisas, tá? Sendo que se a largura com que o teu cliente aceita receber for maior do que o teu processo consegue entregar, beleza, não tem problema. Mas se a largura que o teu cliente aceita receber é menor do que o teu processo, ferrou, né? Então, por isso que o CP menor que 1 significa que o processo, não tem jeito, tu vai ter que melhorar esse processo aí. Ou a tua máquina não tem capacidade de atender, ou teus operadores não estão treinados o suficiente, tua matéria-prima não é boa o suficiente, etc, etc, etc. Tá? Ou, olha, o processo tem condições de atender o que o cliente quer. Porém, nós temos que ver se ele está, de fato, o processo é mais estreito do que o cliente quer. Tá, mas ele está cabendo dentro do que o cliente quer? Ou é aquela situação que, olha, meu carro até cabe na garagem, mas eu não consigo botar ele na garagem porque eu sempre bato na lateral, né? Seria esse caso aqui, tá? Então vamos ver com um exemplo. Vamos ver com um exemplo aqui que a gente vai ficar um pouquinho mais claro aí para vocês. Desculpa, pessoal, tinha um barulho de fundo aí. Se vocês não estiverem me ouvindo aí, perder a conexão, avisem, tá? Então aqui nós temos um retentor, tá? Uma peça, o número da peça é esse, a operação dobra superior, a máquina 30, e a especificação vai ser de 0,5 a 0,90 milímetros, tá? Para colocar aqui nessa tabela, nessa carta de controle, né? Foi multiplicado por 100. Ou seja, a tua especificação vai ser de 50 a 90, 50 a 90, tá? Então aqui, conforme tu vê números inteiros, é porque é 0,5 a 0,9, ou seja, 50 a 90, tá? Então, essa empresa aqui tem dados do dia 6 de março, 7 de março e 8 de março, tá? O turno A coletou uma amostra às 8, às 10 e às 12, e o operador A, tá? E o operador B coletou uma amostra às 14 e às 16. Qual é o tamanho da amostra, pessoal, que eles coletaram? Uma peça, duas peças, três peças, quatro peças, 5 peças. Então, foi coletada uma amostra de tamanho 5 durante 5 vezes no dia. No dia 7, mesma coisa. Coletou uma, coletou duas, coletou três, coletou quatro, coletou 5. Às 8, às 10, às 12, 14 e 16. No dia 13, a mesma coisa. Tá? Então, através desses dados preliminares aqui, a gente vai fazer uma análise da capacidade do processo. O processo está produzindo, foram coletados esses dados, e nós vamos fazer uma análise da capacidade. Se eu somar todos esses dados dessa amostra de tamanho 5, dessa hora 8 aqui, dá 330, dividido por 5, 66, e a amplitude igual a 15. O que é a amplitude? É o meu maior indivíduo menos o meu menor. Ou seja, qual é o maior desses 5 aqui? 75. Qual é o menor? 60, ou seja, 15. Ouviu um barulho de fundo aí, não sei se foi ruído. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Na hora seguinte, a mesma coisa, tá? Somo, divido por 5, faço a média, amplitude. Qual é o maior indivíduo aqui? 80. Qual é o menor? 70. Amplitude 10.
Mesma coisa aqui, média desses 5 caras aqui, somo, né? Divido por 5, 335 por 5, 67. Amplitude é o quê? 70, 75 maior, 60 menor, 15. E assim por diante. Vou somando, pego tudo isso e calculo, assim como a gente usou para calcular lá os limites de controle das aulas que vocês viram cartas de controle, a gente vai fazer uma média das médias. Isso aqui, o que significa com uma média das médias, tá? Ou seja, calculei a média para cada uma das amostras de tamanho n igual a 5, calculei a média para cada uma e calculei a amplitude para cada uma. Vou calcular depois a média das médias e a média das amplitudes, tá? Então, a média das médias desse processo deu 73,8 e a média das amplitudes 17,3. Perguntas até aqui, pessoal? Dúvidas? Não, né? Então, depois disso, a gente vai colocar na nossa fórmula, tá? Mas, pessoal, aqui vem uma primeira pergunta, um primeiro questionamento aqui para vocês. Olha, para colocar nessa fórmula aqui do CP, eu preciso da largura do meu processo e eu preciso saber qual é o meu desvio padrão, tá? A gente tem duas maneiras de fazer isso. Ou a gente calcula o desvio padrão de todos esses indivíduos aqui. Porém, pessoal, vai ter situações que tu não vai ter a resposta individual de cada um. Tu vai ter o seguinte, vai ter uma tabela tipo essa. Olha, a minha amostra é de tamanho 5, a média de cada uma delas deu 30 e a amplitude deu 4. Poxa vida, mas tu não conhece os 5 componentes dessa amostra aqui, tu não conhece esses 5 aqui, tu não conhece esses 5. Só tem a média dos 5 e a amplitude dos 5. Aí, como é que nós vamos calcular o desvio padrão nesse caso, pessoal? Então, a engenharia da qualidade, ela tem uma saída para esses casos, né? Que é o que? A gente pode fazer uma inferência do desvio padrão desse nosso processo, através dessa formulinha aqui. É a média das amplitudes dividido pelo índice chamado D2. E que índice é esse, pessoal? Esse índice, ele sai daquela mesma tabela que vocês utilizaram para fazer o cálculo dos limites de controle, das cartas de controle. Tá? Lembra que vocês, a carta de controle de média a média das médias mais A2 vezes o desvio. O limite inferior é a média das médias menos A2 vezes o desvio. Tá? É aquela mesma tabela que vocês vão usar, porém com o índice D2, tá? Esse índice aqui. Certo? Perguntas, dúvidas até aqui? Não? Então, nós vimos que a nossa amostra ela é de n igual a 5. Ou seja, o nosso D2 para n igual a 5 é 2,32, 326, tá? N igual a 5, 2,32. Ou seja, para estimar o desvio, eu faço a média das amplitudes dividido por 2,326, ou 2,33 arredondando aqui, né? Média das amplitudes saiu daqui, ó, 17,3. Tá, pessoal? Média das médias, 73,8. Média das amplitudes, 17,3. O n é igual a 5, tá? Por que o n é igual a 5? Cada uma dessas amostras aqui, então, eu tenho 15 amostras de tamanho n igual a 5, tá? E a especificação do meu processo é de 50 a 90, que é o que está aqui, né? 50 a 90, tá? 0,5 a 0,9. Então, aí, a partir daí, é só jogar na fórmula. Qual é o limite superior de especificação? 90.
Qual é meu limite inferior de especificação? 50. Dividido por 6 vezes o desvio que nós calculamos aqui. Seja 40 dividido por 44,52, 0,9, que é menor que 1. Ou seja, o meu processo ele é mais largo do que a minha especificação. Meu carro é mais largo que a minha garagem. E aí, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Esse caso aqui, nós estamos falando de um processo como esse ou como esse? O que é a opinião de vocês? Como esse aqui, que ele está no meio, porém mais largo, ou igual a esse? Olha, ele é mais largo, mas também não está no meio. O que vocês entendem aqui? Eu entendo que seria o de cima, porque a média dele está deslocada em relação à média da diferença dos dois, do superior e do inferior. Ah, é? Quem é que concorda? Eu concordo. Mais alguém concorda? Só eu. Tá, então quem não concorda, por que não concorda, pessoal? Eu concordo, ele está certo. É por isso aí mesmo, tá? Então, a minha meta, o centro da minha meta aqui é 70. Ó, é 70. Não está colocado aqui na folha, tá? Não está colocado nessa folha, mas está dito aqui na descrição do problema, tá? Meu limite de especificação, a minha especificação é 70. Só que se a minha média das médias é 73,8, a minha curva está deslocada. Ou seja, além do meu carro ser mais largo que a minha garagem, eu ainda não boto ele no meio. Meu carro é mais largo e eu ainda bato na parede. Tá? Pessoal, aqui bem importante, uma grande... Sim. Ali o CP deu menor que 1, Estou. então quer dizer que não cabe, é isso? Ali. Positivo, não Daí a cabe. média 70, a média estaria deslocada, foi isso? A tua média é 73,8. Isso, de Média das 70 médias. lá, que é a meta, né? E isso, ela está deslocada para cá. Ou seja, além do teu carro não caber, além do teu carro não caber, além de não caber, esse processo não caber na especificação, além disso, ele ainda está mais fora ainda. Se ele tivesse bem centrado, mesmo assim ele não caberia. Não daria ainda. Mesmo assim não daria. Por quê? Porque o CP é menor que 1. Mas Beleza. além de não caber, ele ainda não está centrado. Tá, beleza. Certo? Certo. Mais perguntas? Uma dúvida só. No caso, o que quer dizer aí que na tua produção tu tá tendo muitas diferenças, né? Vamos dizer que na qualidade, é isso? Vamos dizer que de 1.000 peças, tu tem uma quantidade que fica os limites inferior menor e superior maior. Tu teria muitas perdas, é isso? Sim, e nós poderíamos calcular aqui. No inferior, Mas, não. Olha, tu até nem fez peça abaixo de 50, mas tu faz um sim, monte sim. de peça acima de 90. É isso que está querendo dizer aqui. Isso. Só que é bem isso aí mesmo. É bem isso aí mesmo. Só que Mas para ainda resolver assim, isso... dependendo do que fosse, ainda caberia avaliar se vale a pena ter esses defeitos ou não. Ou não. Se Olha, cobriria... aí é uma análise de retorno de investimento. Tá? Por exemplo, quando tu quer tornar o teu processo mais estreito, atacando as causas comuns de variabilidade, porque aqui, ó, esse processo, em teoria, ele não tem nada de errado. Se fosse fazer uma carta de controle para ele, tu ia ver que tu não tem pontos fora do limite de controle, tá? Porém, o teu limite de controle ele é maior do que o limite de especificação, ou seja, o teu processo está todo certo. Só que, mesmo assim, tu não atende a especificação do cliente. Tá? É a mesma coisa assim, tchê, não adianta tu dar as peças de uma BMW para a fábrica da Chery montar.
Não vai sair um BMW, vai sair um Frankenstein, porque o cara não sabe montar as peças, ele não tem as máquinas para montar as peças. Eu não sei o que vocês atuam, o que é o trabalho. Eu estou dando aqui uns exemplos meio doido, tá? Ou o contrário. Ou vamos fazer o contrário. Não adianta tu dar as peças do Chery para a planta da BMW montar. Ele não vai sair um carro com padrão BMW. É a mesma coisa tu querer fazer um churrasco top das galáxias com carne de pescoço. Sim. Não, só quis dizer que no caso tem. teria Você não que vai ser... fazer um churrasco macio com carne de pescoço. Se tu tiver uma picanha, pode ser que tu faça. Mas tu pode errar o ponto da carne, tu pode salgar demais. Mas com uma carne de pescoço é certo que não vai sair. Com uma picanha pode ser. Então, assim, ó, respondendo a tua pergunta, sim, tu tá... Para tu ajustar esse processo aqui, vai ter que ter uma análise. Pode ser que mesmo assim, ele ainda seja vantajoso. Olha, o que fica fora desse limite, eu consigo retrabalhar por um custo bem baixo, o meu custo de retrabalho é 10 e a minha margem de vendas é 1.000. Pode ser que vale a pena tu retrabalhar. Mas aí é uma outra análise, é uma análise econômico-financeira. Só que sem saber isso, tu não tem dados para fazer essa análise. É isso que eu estou querendo dizer. Não, sim, claro. Eu só quis dizer que então... não quer dizer que não vale a pena fazer, só tem que analisar todo. Daqui a pouco eu tenho que investir milhões para compensar isso aqui. Não, então é mais fácil a gente botar fora essa diferença e separar e vender o resto do que investir. Depende da tua margem. Sim. Se tu tem um produto com uma margem elevada, sim, né? Teu custo é 10 e tu vende ele a 1.000, pode ser que isso aqui se pague. Mas se o teu custo é 10 e tu vende ele a 10,50, daqui a pouco tu tá pagando para trabalhar. Sim. Então, essas análises têm que serem feitas pela empresa, porém, tu precisa desses dados aqui para poder fazer essa análise. E a tua colocação, aí voltando ao ponto inicial, a tua colocação está correta. Não significa que vale a pena ou não vale a pena. Você não pode dizer nem que sim, nem que não. Porque tu pode dizer, olha, o processo do jeito que está, ele não atende. Tá, mas eu posso ter uma pessoa conferindo 100% das peças, né? Vou ter lá uma pessoa conferindo 100% das peças para fazer com que isso valha a pena. Ou seja, eu não vou ter reclamação de cliente, porque eu faço uma conferência de 100% e eu não vou ter, mesmo assim vou ter retorno, tá? Tem uma empresa aqui do estado que faz isso com alguns itens, tá? Eu não sei se alguém trabalha nessa empresa, já ouviu falar, mas alguns itens de uma linha mais econômica da Tramontina são assim. Você traz lá da China com marca Tramontina, especifica 100% dos itens, consegue garantir a qualidade, entre aspas, né? Porque tu faz uma especificação não amostral e sim uma especificação de 100% dos itens. Tá, tem bastante rejeito? Tem, mas eu consigo vender um garfo a R$3. O custo para produzir no Brasil é 2. E o meu custo para importar é 1. Se eu botar uma pessoa que vai trabalhar por garfo vai ser 10 centavos, eu tenho muito lucro. Tá? Então, isso que tu colocou existe sim, tá? Só que tem que fazer uma análise. Certo? Perguntas, dúvidas? Pessoal, uma das maiores fontes de erro no cálculo de CP e CPK está no pegar valores da tabela. Tá? Quando nós pegamos aqui aquele 2,326, aqui, que foi arredondado para 2,33, eu peguei na linha do N igual a 5. A gente tem que cuidar para não confundir isso aqui, que são as 15 tomadas, tá? Aqui eu tenho 15 análises, tá? 15 análises de uma amostra de tamanho 5. Então, a cada 2 horas da minha operação, eu peguei uma amostra de tamanho 5. Então, aqui é sempre o tamanho da amostra, não o número
de amostras. É o tamanho da amostra, não o número de amostras. Tá? Isso tem que ficar bem claro aí. Perguntas, dúvidas? Seguimos Professor, adiante? outra pergunta. Só uma Sim. pergunta antes de seguir. Pode fazer. Foge um pouquinho assim da parte de CP e CPK, mas assim, por que a gente vê capabilidade de máquina de processo antes de ver MSA? Não tem que fazer a análise da minha medição antes de começar as medições de CP e CPK? Assim, ó, vamos voltar aqui para o início, tá? Esse aqui é o teu fluxo básico, tá? Teu fluxo básico. Isso aqui, em teoria, se implementa, ou a engenharia de qualidade clássica, ela foi construída para fazer isso em processos já existentes, tá? Então, a tua análise de MSA, de repetibilidade, reprodutibilidade, etc, 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 ela sim é válida, porém ela é válida para um processo estável e para um processo capaz, tá? Então, isso aqui, em teoria, tu já deveria ter, para fazer uma análise de MSA, tá? Em teoria, tu já deveria ter o teu processo livre de causas especiais e livre de causas comuns. Já deveria ter o teu processo capaz, o teu carro cabendo na garagem, e o teu carro aí sem... Aqui as causas especiais seria assim, o meu carro ele tem uma falha, tá? A porta está aberta. Então, claro, ele não vai caber na garagem. Então, tu corrigiu a falha, tu fechou a porta. E ajustar o tamanho da tua garagem ao tamanho do carro. Depois disso, é que deveria se fazer uma análise de MSA. A gente sabe que na prática, às vezes, não se tem todo esse tempo, né? Para ver repetibilidade, reprodutibilidade e etc. Tá? Mas a engenharia de qualidade clássica, ela preconiza esses passos nessa sequência, tá? Para análise de estabilidade e capacidade de processo. Não sei se eu respondi mais ou menos a tua pergunta. Aí agora, por que não se faz comumente? Vai de empresa para empresa, ou às vezes tu quer produzir um produto novo, etc. Tá? Não, respondeu. É porque se tu olhar, por exemplo, se eu não tenho uma análise da minha medição ali, meio que o meu resultado que eu estou apresentando nas medições para fazer os cálculos de probabilidade, na minha percepção, não são tão válidos, porque o cara pode ter as influências na medição ali influenciando os resultados da capabilidade. Sim, por isso que eu perguntei se teoricamente teria que fazer uma análise do meu sistema de medição antes de fazer os cálculos de capabilidade. Eu estava indo nessa linha de raciocínio. Sim, tu tem razão. Tanto é que quando eu ministro essa disciplina, a primeira aula que eu faço, ela vai nesse sentido, né? Para tu iniciar, eu estou aqui distraído porque eu estou tentando procurar onde é que eu coloco isso. Mas para tu iniciar uma análise de uma análise de qualidade, tu precisa definir premissas básicas iniciais, tá? E isso é uma premissa básica inicial. Por exemplo, se o teu sistema de medição ou o teu sistema de verificação, medição, que seja, ele não está adequado para aquilo que tu vai fazer para esse teu processo, ele tem uma variabilidade maior que o processo, ou ele não tem uma tolerância adequada, não adianta nem tu começar a fazer essa análise, né? Então é bem isso que tu colocou. Isso aí, quando eu ministro essa disciplina desde o início, está desde a primeira, falado lá na primeira aula, tá? Isso é uma premissa básica, que é o que eu coloquei no início. Não adianta o teu sistema de medição aqui, ó. Vamos voltar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Acho que agora eu peguei uma maneira que eu vou conseguir explicar melhor o que eu quero dizer. Vamos pegar esse exemplo aqui, tá?
Ó, como é que tu mede? Cara, eu meço com paquímetro. Qual é o meu range aqui? É mais ou menos 0,2, certo? É 70 ou mais ou menos 20, se for multiplicado por 10, né? É 70 mais 20 ou menos 20. Tá? É de 0,7 a 0,9. Se o erro do meu paquímetro for 0,3, não adianta nem eu fazer essa análise. Eu não sei se é mais ou menos por aí o que tu colocou, né? Isso, sim. Se o erro do meu instrumento de medição for maior do que a tolerância do meu processo, pode ser que isso aqui nem seja 80, ou vamos pegar um que seja limite, né? Um 60 aqui, pode ser que esse 60 nem seja 60, esse 60 seja 50, porque o meu instrumento tem uma tolerância maior do que o meu processo exige. Tá? Uma tolerância não, ele tem uma precisão menor do que a tolerância do processo. Tá? Meu instrumento tem uma precisão maior do que a minha tolerância do processo. E sim, isso eu até não coloquei aqui, mas é algo que eu sempre coloco como de umas premissas básicas, tá? A engenharia de qualidade, ela depende muito do chão de fábrica, ela depende muito da ponta da linha, do operador, né? Do ajudante de operação, enfim, depende muito desses caras. Esses caras são os caras que fazem acontecer, são os caras que dão dinheiro para a empresa ou são os caras que quebram a empresa. Então, quer matar o gato? Deixa o peão insatisfeito, vai matar o gato, a empresa vai à breca. Quer ganhar dinheiro? Tenha uma equipe motivada, boa para trabalhar, bem treinada, tá? Porém, o início de uma aplicação e desenvolvimento de ferramentas da qualidade em um processo, seja ele qual for, ele precisa do aval da alta direção da empresa, tá? Por quê? Porque ele é um processo que eventualmente vai requerer investimentos, vai requerer recursos, seja ele em sistema de medição, seja ele em melhorias de maquinários, seja ele em retreinamento, seja ele em troca de matéria-prima, etc, etc, etc. Tá? Então, os resultados advêm da ponta da linha, mas a iniciativa, a gestão, tem que ser uma gestão top-down, digamos assim. Tem que ser, olha, tem que ser uma filosofia da empresa. Senão é só para bonito. Só para, até que o auditor do ISO vem, nós estamos bem. Depois deu. Manda embora e dá-lhe. Vai. Tá, então é mais ou menos por aí. Acabei fugindo um pouquinho da pergunta, mas acho que o assunto é bem interessante e bem válido aí. Alguém discorda? Concordam? Podem discordar, tá? O máximo que acontece é rodar quem discordar. Não, achei interessante, a gente tinha pensado nesse caso. Porque às vezes a gente, nem falou, faz análise e medição e tudo, e às vezes não pensa no básico ali, que é mandar aferir as ferramentas, ou mandar recondicionar, ou analisar se está medindo corretamente, e está passando, na verdade, informações erradas, né? Às vezes é uma coisa básica, mas que às vezes se não tem alguém para cuidar, ou alguém avaliar, é uma coisa que às vezes passa batido. É isso aí. Perguntas, então, pessoal, dúvidas? Só completando, já que a gente tocou no assunto, sobre o negócio da alta gestão, isso é tão verdade que a gente tem o requisito da ISO, que é o dito alta gestão, né? Então, as coisas têm que funcionar ali de uma forma conjunta. É isso aí, tá? Então, de novo, os resultados vêm da ponta da linha. Porém, quem decide que o pessoal da ponta da linha, como esse pessoal deve atingir esses resultados, tem que ser uma filosofia da empresa. Tem que estar na política da empresa. Certo? Pessoal, então, assim, ó, na capacidade, a gente vê se um processo ele é capaz ou não capaz, ou potencialmente capaz ou não capaz. Nós já vamos chegar lá para ver uma capacidade efetiva do processo, tá? A gente viu agora a capacidade potencial. Porém, tem uma matrizinha que a gente sempre usa
a gente quer sempre migrar para esse quadrante aqui, que um processo seja capaz sem causas especiais. É um processo estável, tá? E capaz. É isso que a gente precisa para ter um processo que vai ser, não digo rentável, né? Porque nós falamos há pouco que a rentabilidade pode estar, mas é um processo que está em vias de controle. Se eu tenho um processo instável, onde eu tenho causas especiais, tá? Eu tenho que trazer ele para cá. Então, isso aqui, de trazer o processo de instável para estável, é a análise das cartas de controle, é verificar alguma falha presente no processo. Tá? Porém, o meu processo não tem falha nenhuma, ele está estável, ele pode ser incapaz, ou seja, a largura dele é maior que a largura da minha especificação. Tá? Então, o processo ele pode ser estável, mas não tem capacidade de produzir no quadrante de qualidade requerido. Esse caso aqui, pessoal, de trazer daqui para cá, ele é, via de regra, mais barato do que trazer esse daqui para cá. Esse aqui é, pior situação possível, causadora de problemas e perdas. Necessário eliminar causas especiais para melhorar o processo e fazer uma análise. Então, aqui significa que o teu processo tem defeito e mesmo se ele não tiver defeito, ele não é capaz. Esse aqui diz o quê? Cara, meu processo está livre de defeitos, não tem defeitos aparentes, porém a variabilidade natural dele não deixa eu atingir a especificação do cliente. Esse aqui não tem defeitos e a variabilidade natural dele está de acordo com a especificação do cliente. E esse aqui, pessoal, por incrível que pareça, ele é, via de regra, mais fácil de resolver que esse. É mais fácil trazer o C para o A, que é o que a gente deseja, do que o B para o A. Tá? Porque o C, ele significa a variabilidade natural do meu processo, ela é menor do que a minha especificação, do que o meu range. Porém, eu estou com algum defeito. Olha, meu lote de matéria-prima não está adequado, a minha máquina está apresentando algum desgaste, eu estou com um operador novo na linha e o cara não está sabendo fazer determinado... Não está sabendo fazer porque não recebeu o treinamento adequado determinada operação. Tá? Então, trazer um processo que é capaz para controle é mais fácil, via de regra, tá? Isso que não vale para 100% dos processos, mas via de regra é mais fácil e mais barato do que tornar um processo estável incapaz num processo capaz. Tá, pessoal? Já está acabando o nosso tempo aqui. Perguntas, dúvidas? Vamos voltar daqui 10 minutinhos. 8h22, 8h32, voltamos? Pode ser, turma? Pode ser, professor. Ok? Então é só o tempo aqui de eu gravar o vídeo, a gente retorna aí. Só vou pedir para vocês não entrarem muito antes na sala, tá? Porque senão começa a contar o nosso tempo. Então espera aí até umas 8h30 para voltar, tá bom? Valeu, pessoal!